Relativamente a este diploma, e antes de entrar aqui considerando sobre o diploma em si e o caminho que nos trouxe até aqui, eu tenho que fazer uma pequena crítica ao PS, no sentido que se não tivesse apresentado o diploma, tinha ficado o diploma muito melhor. Porque sobre o diploma praticamente não falou nada na apresentação, mas sim a crítica, quase o ataque pessoal, e nós dessa parte desvinculamos, porque não há autoridade moral do Partido Socialista em relação a isso. Se agora está mal, no tempo do Partido Socialista ainda teve alturas que esteve pior. Aliás, o governo da coligação, é verdade, é que teve a pagar dívidas que vinham, algumas com 10 anos. E, portanto, misturando essa parte aí que tem que ser feito, eu quero dizer que até em termos da iniciativa em si, nós valorizamos e até começa a ser estranho, que é o Partido Socialista na oposição, já a semana passada, junto com o Chega, na Assembleia da República, que defendeu os Açores contra o governo da coligação da República, significa que o PS na oposição é excelente. Se calhar vai se manter lá e a gente espera que se mantenha muitos e muitos anos. E, portanto, nós, relativamente a esse diploma, é evidente que também o próprio nome do diploma, que é transparência, para os agricultores a gente percebe, e o combate político, a palavra transparência, mas se tivesse posto uma palavrinha antes, previsibilidade e transparência, o diploma tinha ficado muito melhor. Porque também dá a ideia que há aqui uma espécie de corrupção, ou seja, o seu secretário, quer dizer, estava o dinheiro para a sua casa. Isso era nós não fomos os promotores da iniciativa e, portanto, mas acho que a previsibilidade e a transparência tinha sido muito mais enriquecedor, portanto não há tempo agora para mudar, é isso. Porque realmente o problema que existe aqui é, principalmente os apoios extraordinários, a questão é, para que é que se dá um apoio extraordinário? Porque é que agora, com as catástrofes no continente, as pessoas reclamam uma ação imediata? No caso da agricultura, esses subsídios ou são da União Europeia para compensar determinados custos, no caso do POSEI, os custos da insularidade, das ultraperiferias. No caso de ajudas extraordinárias, é para repor o potencial produtivo. Ora, quando para repor o potencial produtivo só se paga 4 anos depois, isto perde-se o sentido das coisas, ou seja, a utilidade. O que é que acaba para acontecer, e acontece agora, e acontecia muito também no tal tempo antigo do Partido Socialista, que era, em vez de ter um calendário para pagamentos, o calendário dos pagamentos coincidia com o quê? Com o calendário eleitoral. Ou seja, acumulava-se 4 anos de dívida e pagava só nas autárquicas, só nas regionais, e, portanto, aquilo acabava por ser uma esmola. Ou seja, os agricultores muitas vezes encaram os subsídios agrícolas e a sociedade como uma esmola. E depois também existe a perversão do subsídio, como já houve uma iniciativa o ano passado aqui do Partido Socialista, por acaso, que punha as pragas e a seca tudo no mesmo diploma, em que reclamava danos superiores ao que a própria Federação Agrícola reclamava. O Presidente da Federação Agrícola chegou à Comissão e disse, não, se fosse 60% de perdas, a gente estava todos mortos. Ou seja, também não pode ser os defensores da coisa pública a querer dar mais do que os próprios beneficiários exigem. E, portanto, o que é que acontece? Acaba por ser os subsídios têm sido usados nos Açores como um instrumento de propaganda política. E isso é que não pode ser. E, nesse sentido, a iniciativa do PS, nós identificamos, claro que nós, e penso que a coligação, por isso é que a coligação, não sei até que ponto merecia essa apresentação tão agressiva, que se eles, não falo por eles é que sabem o sentido da sua votação, mas se eles fizerem uma alteração ao diploma que enriquece o diploma, diga-se de passagem, significa que querem dar o seu contributo. Ora, se eles querem dar o seu contributo, não percebo porque é que o Partido Socialista quase está a dizer, votem contra. Portanto, nós, pela nossa parte, vamos ser isentos, no sentido de fizermos uma apreciação do sentido do interesse público, nesse caso do interesse dos agricultores. E reconhecemos a importância de um calendário agrícola, reconhecemos, sim senhor. Nós reconhecemos que faltava aqui a questão dos apoios indiretos, que nós pusemos aqui à linha 4, G e H, não só para o enquadramento jurídico, porque o pagamento dos subsídios decorre de uma lei, decorre da democracia, decorre de uma decisão e não é uma coisa discricionária do seu secretário, porque até parece que o seu secretário é que decide se paga, se não paga, da sua cabeça. Pronto. O facto de ele não pagar é aquela questão, não quer personalizar, porque ele pertence a um governo. Se não paga, não tem dinheiro. Vamos ser honestos.
Não paga porque não tem dinheiro. Agora, tem que haver um esforço, e é um conselho que eu dou, se os conselhos fossem também muito bons, também se vendiam. Mas um conselho político, e como açoriano, contribuinte e deputado, é preferível pagar menos e pagar a tempo e hora. Sim, senhor, há uma seca, nós pagamos tanto, mas pagamos já, pagamos em 3 meses, pagamos. Do que está a pagar muito, que é prometer muito, e depois pagamos daqui a 4 anos. É quase como aquela pessoa que tem uma empresa que não lhe paga o salário, mas o patrão diz assim, não, mas estás a ganhar muito, eu vou-te pagar daqui a 4 anos. Ninguém quer trabalhar assim. É preferível pagar menos, mas pagar a tempo e horas. É um conselho, Sr. Secretário, dou gratuitamente, o Chega a dar gratuitamente ao Governo, e pronto. E outra questão é desvirtualizar realmente a questão dos subsídios, que é o subsídio. É um direito, os subsídios da União Europeia, e é preciso que quem nos está a ouvir em casa, os agricultores são muitas vezes acusados, só querem subsídios, são subsídio-dependentes e por aí fora. Os agricultores são das classes mais sacrificadas, onde há mais incerteza. O agricultor levanta-se de manhã e nem sequer sabe o leite que vai tirar. O agricultor é o único que o seu produto nunca sabe o preço que vai ter. Mesmo na carne, não sabe, varia com a semana, varia com o exportador, varia com o mercado. Ora, quem é que quer ter uma profissão que trabalha sol a sol, trabalha 24 horas, que tem que estar sempre com a preocupação que não há mão de obra, e ainda por cima nem sabe o preço que vende as coisas, portanto há uma grande variação. E porquê? A União Europeia, com as suas normas, os encargos ambientais, os encargos regulatórios, essa compensação que existe, que são os subsídios, é a compensação para a gente poder ter nas prateleiras os produtos a preços compatíveis com os consumidores possam pagar. E o dia que quiserem acabar com os subsídios, para os agricultores não faz diferença nenhuma. Têm que se preparar para pagar os preços nas prateleiras do supermercado muito mais caros. Isso é que é a grande verdade. Ou então a Europa tem que tirar as peias e as amarras burocráticas e os encargos ambientais que tem, e lá está, podíamos levantar aqui a questão do Mercosul. Pois é aquela injustiça que os agricultores ainda são confrontados com isso, que é, tem um encargo tão grande, um pesado encargo burocrático, regulatório, e depois a União Europeia, para vender para lá uns Mercedes, para o Mercosul e determinados interesses, não os interesses agrícolas, já pode importar produtos produzidos sem o bem-estar animal, sem as exigências burocráticas, sem nada disso. E, portanto, nesse sentido, nós, genericamente, concordamos com o diploma, e o nosso sentido de voto, como podem calcular, será, esperamos que o diploma seja aprovado, e não podemos dar os parabéns também ao mérito do PS, embora a autoridade moral, volto a repetir, o PS, devia ter sido mais comedido da forma como atacou, porque acaba por ser uma hipocrisia política, atacar os adversários, cometendo os mesmos pecados, mas durante 24 anos, esses ainda estão só 6 anos. E dito isso, espero que o líder parlamentar do PS ponha aqui mais alguma moderação e ponha aqui, um ambiente mais consensual. E dito isso, agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado.